nós vamos começar aí o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele tem como funções básicas, né, possibilitar as trocas gasosas. A gente inspira, né, para dentro dos pulmões o ar rico em oxigênio, e esse oxigênio vai passar para o sangue, né, oferecendo esse oxigênio como suprimento para as células corporais, o sangue que vai levar esse oxigênio, e trazer de volta para os pulmões o CO2, que é produzido pelas células, né? Chega lá, as células usam o oxigênio, fazem o seu metabolismo e devolvem o CO2, que é o dióxido de carbono, tá? E que é exalado na nossa respiração. Então, uma das funções principais aí do nosso aparelho respiratório é possibilitar essa troca gasosa, né? Transformar o sangue arterial em sangue venoso, tirar o CO2 do sangue e substituir pelo O2, né? Que é o oxigênio, tá? Então, a função mais óbvia dos pulmões, né, do aparelho respiratório, é essa troca gasosa, né? Inspirar e expirar, receber o ar rico em oxigênio e devolver para fora um ar rico em CO2, né, em dióxido de carbono, tá? Isso oriundo dessa troca gasosa que ocorre dentro dos alvéolos pulmonares, que o nome dessa troca gasosa se chama de hematose. Né? Anotem esse nome, hematose. Às vezes cai em concurso, né, gente? O que é hematose? É a troca gasosa de O2 por CO2 ocorrida dentro dos alvéolos pulmonares, né? É a oxigenação do sangue, né? É a transformação do sangue venoso em sangue arterial, né? Através dessa hematose. Outra função dos pulmões é a regulação do pH sanguíneo. Uma das coisas que mantém a nossa homeostase, o equilíbrio de nossas funções, é o pH do sangue, se ele está mais ácido ou se ele está mais alcalino. Essa acidez sanguínea pode, se estiver muito ácido, pode ser prejudicial ao funcionamento do nosso organismo, bem como se estiver muito alcalino, também pode ser prejudicial ao nosso organismo. Então, para a manutenção da homeostasia, o pH do sangue ele é mantido através da respiração. Como é que isso ocorre? O CO2, que é produzido pelo próprio corpo, ele é eliminado na respiração. Só que antes de ser eliminado, ao entrar dentro do sangue, ele se junta com a água e ele se transforma em ácido carbônico. E na hora da hematose, ele é liberado, ele se desfaz do ácido carbônico e é liberado na circulação, né? E esse ácido carbônico, ele deixa o nosso sangue mais ácido, óbvio, né? Então, quanto mais CO2 o pulmão jogar para fora, mais alcalino vai ficar nosso sangue. Quanto menos ele ficar, aliás, quanto mais ácido ele ficar, quanto menos CO2 ele jogar fora, mais ácido vai ficar, né, nosso sangue. Então, uma das formas de aumentar ou diminuir a acidez sanguínea é o aumento ou não da circulação pulmonar, né, através da vasodilatação pulmonar, ou então aumento da frequência respiratória, né, para oxigenar mais rápido. Então, nem sempre o aumento da frequência cardíaca quer dizer que a pessoa esteja cansada ou faltando oxigênio. Às vezes está num estado de acidez. E às vezes você vê um paciente está com acidez, uma acidose metabólica, e você vê ele com aquele cansaço, ele está deitado, não está se cansando, né, não está correndo, mas ele está com cansaço, né, porque o organismo dele aumentou a frequência cardíaca para eliminar mais CO2 para baixar a acidez do sangue dele, né. Um dos indícios, às vezes, que a pessoa está com acidose metabólica é o aparecimento, aliás, que alcalose metabólica, né, que o sangue está com um pH muito baixo, né, muito alto,
né, não está ácido, é o aparecimento de soluço, né? E aí o soluço, ele prende por alguns segundos a sua respiração na hora que você soluça, né? E é por isso que uma das formas de fazer esse tipo de soluço passar é prendendo a respiração por alguns segundos. Por quê? Porque você aumenta o nível de CO2 dentro do sangue, aumentando o nível de CO2, você aumenta a acidez e acaba com a alcalose metabólica, né? Então, uma das funções aí do nosso aparelho respiratório é regular o pH sanguíneo. Outra função do aparelho respiratório, no aparelho respiratório, em parte dele, são encontrados alguns receptores do sentido do olfato, nas vias respiratórias. Não quer dizer que seja a função principal dele, né? O aparelho respiratório, tendo ou não o olfato, né? Tem gente que não tem olfato, que é a anosmia, né? Tem gente que é acometido de anosmia por causa aí do Covid, né? Mas isso não atrapalha na respiração em si, mas faz parte do aparelho respiratório algumas estruturas que estão nas vias aéreas superiores, e na mucosa dessas vias aéreas superiores a gente encontra alguns receptores do sentido do olfato, né, que vem lá do bulbo olfatório, lá do cérebro, passa pela lâmina crivosa do etimoide, né, que eu já mostrei naquela aula de ossos para vocês, que é a parte mais superior do osso etimoide, que é cheia de furinhos. Neles passam os ramos do nervo olfatório, do bulbo olfatório, que vão para a mucosa das conchas nasais, das vias aéreas superiores, e lá eles vão captar os cheiros, né, o olfato, tá? Também tem o próprio aparelho respiratório, tem função de filtrar o ar nas vias aéreas superiores, né, nas conchas nasais, nos cílios e nos pelos que tem nas narinas, filtrar esse ar, aquecer esse ar também, ele já entra aquecido para os pulmões, né, que esse aquecimento facilita a troca gasosa. E também, uma das funções do aparelho respiratório é produzir sons, é a fonação, né? A gente fala, nossa fala se dá por algumas estruturas que pertencem ao aparelho respiratório, que estão contidas dentro da laringe, que são as pregas vocais, tá? Elas que articulam o som na hora que a gente inspira, aliás, na hora que a gente expira, né? Então, a gente controla a fala, e o som que sai pelas vias aéreas são regulados e emitem som, né? E esses sons podem também ser articulados pelo aparelho digestório, parte do aparelho digestório, que é a boca, né? A língua, tá? A fonação não é exclusiva do aparelho respiratório, ele apenas emite o som, né? Outra grande função do aparelho respiratório, gente, é eliminar água e calor, né? Quando a gente está com muito calor, né, a gente elimina a água pela respiração e, por consequência, elimina calor, né? A gente regula a temperatura também através da respiração, não é só pela sudorese na pele, né? Se você soprar o ar num vidro, você vai ver que o ar vai se condensar no vidro, principalmente se for um vidro que tiver com a superfície fria, né? Esse ar vai se condensar, aquele vapor, né? É água, né? Que nós estamos eliminando e também eliminando calor, tá? O aparelho respiratório também, ele tem função exócrina, aliás, função excretória, né? Através do aparelho respiratório, nós também eliminamos, junto com a água, algumas substâncias que saem do nosso corpo em forma de gases. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês. É o álcool, né? Quando você toma aí uns gorozinhos, né, rapidinho você fica com aquele bafo de leão, né? Aquele bafo lá que se riscar um fósforo, o cabo explode, né? Tá? Então, o álcool, ele vai ser eliminado tanto pela urina, né? Ele pode ser eliminado nas próprias fezes, ele pode ser eliminado pelos poros, né? Pelo suor. Às vezes a pessoa tá de ressaca e você passa perto da catinga de álcool, sobe, né? Ele está eliminando pelos poros. E boa parte é eliminado aí pela respiração,
né? Através do hálito lá, aquele vapor que sai, né? Então, você está perto do... Quem não bebeu, né, está perto de uma pessoa que bebeu ou está bebendo, se sente logo aquele ar cheio de álcool, né? Normalmente, quem está bebendo não sente, porque ela está com as vias olfatórias insensibilizadas por causa do álcool, né? Mas o álcool ele é eliminado na respiração também. Não só o álcool, outras substâncias também, outras drogas que entram no nosso corpo, né, são eliminadas também pela respiração, tá? Uma das formas de se fazer alguns exames toxicológicos é através da coleta do ar vindo dos pulmões, né? Também pode se fazer isso através da urina, né? Porque o sangue é filtrado no rim e eliminado na urina, tá? Mas isso também, ele não é só o rim que tem função de filtrar o sangue e limpar o sangue de algumas substâncias, né? Essa função excretora, no caso. Então, o sistema circulatório, respiratório, ele é um dos que contribui aí para a homeostasia através da realização da troca gasosa, do oxigênio pelo dióxido de carbono, entre o ar atmosférico e o sangue, através das células teciduais que compõem os alvéolos pulmonares e os capilares que vêm da pequena circulação, tá? Também ajusta aí o pH sanguíneo. Então, basicamente, o nosso sistema respiratório, ele é um sistema, de certa forma, simples. Ele é composto pelas vias aéreas superiores, pelas vias aéreas inferiores, tá? São laringe, traqueia e brônquios, e pelos pulmões, tá? Basicamente, é isso que compõe o nosso aparelho respiratório, tá? E aí, as vias aéreas superiores, a gente vai encontrar aí a região das narinas, né? A região da faringe, da laringe. Vamos encontrar nas inferiores as traqueias e os brônquios. Dos brônquios, a gente vai ter os bronquíolos, dos bronquíolos, os alvéolos, né? Eles vão diminuindo de calibre. E os pulmões, que é onde vai ficar tanto os bronquíolos e alvéolos, como também os vasos sanguíneos, que chegam no pulmão para trocar o oxigênio pelo CO2, como os vasos que voltam do pulmão, que são as veias pulmonares. Então, vamos para as veias aéreas superiores, né? A entrada principal, eu digo principal porque não é só essa, do nosso aparelho respiratório, fica nas narinas, né? Que é o nariz, né? O nariz, ele é composto por um arcabouço ósseo, né? Formado pelas laterais da maxila, pelos ossos nasais, que formam o teto, e o osso etimoide, né? E na parte inferior, nós vamos encontrar aí o vômero e o osso palatino, que formam todo o arcabouço da cavidade nasal, tá? E o osso concha também, que é a concha nasal inferior, que é um osso isolado, tá? Por que é que eu chamo de entrada principal? Porque o ar, ele não entra só pelas narinas, ele entra também pela boca, a pessoa pode respirar pela boca, né? É uma entrada secundária, tá? Mas a entrada principal é a entrada das narinas. O nosso nariz, ele tem uma região de raiz, que é essa região próxima aos olhos, né? Que é formada pelos ossos nasais, que ficam aqui em cima, e a lateral aqui da maxila, né? Que sobe aqui, né? Formando aquela abertura, né? Do nasal, tá? E aí nós temos o dorso do nariz, que é essa parte aqui de cima, o ápice do nariz, que é essa pontinha, né? Algumas pessoas têm a pontinha mais afilada, tem alguns que têm o ápice do nariz mais arredondado, como é o caso do meu aqui, que é o famoso narizinho de batata, né? E nós temos essa parte de lateral do nariz, que é a asa do nariz. E a asa do nariz é uma parte, tanto o ápice como a asa do nariz são formadas por cartilagens, tá? Então, nós vamos ter aí diversos formatos de nariz, né? São narizes que possuem aí uma raiz, o dorso do nariz, o ápice do nariz
e a asa do nariz, né, aqui nas laterais, tá? E vão variar muito aí de formato. Bom, gente, e aí o nariz, ele é formado aí pelos ossos nasais, né? Acabei de falar para vocês, que são pares. Essa lateral aqui da maxila, né? Tá? E uma grande parte dele, a parte mais externa, é formada pelas cartilagens nasais, né? Tá? Uma parte da cartilagem forma a parte dorsal, outra forma o ápice do nariz aqui, e a outra forma a asa do nariz. E elas vão formar o orifício das narinas, né? Que é onde a gente forma a entrada de ar do nariz, né? E no centro nós vamos ter outra cartilagem, que é a cartilagem do septo nasal. Essa cartilagem do septo nasal, ela vai até um certo ponto e dali em diante nós vamos ter a parte óssea do septo nasal. A parte superior do septo nasal é formada pela lâmina perpendicular do osso etimoide e a parte inferior e mais posterior formada pelo osso vômer, que a gente já viu isso na parte de esqueleto, né? Então, olhando nossa cavidade nasal por dentro, nós vamos ter aqui os ossos nasais, né? Essa aqui é a parte externa do nariz, né? Daqui para cá, a parte externa, onde a gente vai ter a cartilagem nasal e o orifício das narinas, onde o ar vai entrar. Então, na parte mais profunda, nós vamos encontrar nas paredes laterais as conchas nasais, que são as conchas nasais inferiores, as conchas nasais médias, que já pertencem ao osso etimoide, e as conchas nasais superiores, são pares, né? São de um lado e de outro, tá? Vamos encontrar o assoalho da cavidade nasal, que é o palato, né? Nós vamos ter a parte inferior do palato, que é o céu da boca, como a gente chama, né? E a parte superior do palato, que é a parte nasal, né? E o ar, ele vai circular entre essas conchas nasais, vai ser filtrado e ser aquecido. Entre essas conchas nasais, nós vamos ter os ósteos que levam para os seios paranasais, que são os ósteos do seio maxilar, os ósteos do seio etimoidal, dos seios frontais e dos seios esfenoidais, tá? Eles se encontram aqui entre as conchas nasais e comunicam as vias aéreas superiores com os sistemas de seios da face, ok? E aí, após a cavidade nasal, que é formada pela parte externa e pela parte interna, nós vamos ter aí a faringe, né? Que começa lá em cima com a nasofaringe, que fica entre essa região aqui do osso esfenoide e o começo aqui do osso occipital, e o palato mole, né, que é essa região aqui onde a gente tem a úvula, né, que é aquela campainhazinha lá da... Peraí que eu vou botar aqui o povo para dentro, né? Que é aquela partezinha mole lá, que é aquele pinguelinho lá da garganta, que o pessoal chama, né? A campainha do Hugo, né? Você coloca o dedo lá da ânsia de vômito, tá? Então, nós vamos ter aí a nasofaringe. E vamos ter uma porção aqui, que é a orofaringe, que é comum às duas regiões, respiratória e digestória, né? Porque tanto passa ar como passa alimento. E nós vamos ter aqui a laringofaringe, né? Que ela é fechada pela epiglote quando você está deglutindo um alimento para que o ar não entre no aparelho digestório e o alimento também não entre no aparelho respiratório, né? Às vezes acontece de acidentes, né, acontecerem, a gente tem a brilhante ideia de comer falando, e aí às vezes o alimento desce para as vias respiratórias, causando engasgamento, né? O engasgamento é quando um alimento vai entrar aí nas vias respiratórias. Então, na hora que a gente vai respirar, o palato mole fecha a nasofaringe,
para que o alimento não suba, e a epiglote fecha a laringe para que o alimento não desça para as vias aéreas inferiores. E aí o alimento vai passar direto para o esôfago, na hora da deglutição. Na hora que a gente não está se alimentando, que a gente está respirando, a epiglote sobe e fecha essa região da orofaringe junto com o palato mole, né, para que o ar não passe aqui para a boca e ele suba, passa direto para a cavidade nasal. A não ser que a pessoa vá respirar pela boca, né? E aí o ar passa direto. Então, mais ou menos assim, que a gente vai ter aí o ciclo respiratório, né? O ar entra pelas narinas, passa direto aqui pela nasofaringe, chega na orofaringe e passa da laringofaringe para dentro da traqueia, da laringe aqui, né? E da laringe para a traqueia, tá? Já o alimento, eu vou botar até de outra cor, ele passa da boca, né? Após a mastigação, passa da cavidade bucal para a orofaringe, da orofaringe ele passa direto, porque a epiglote fecha, né? E aí o alimento passa direto para o esôfago, né? E vai para o estômago, né? Pelo esôfago. Né? Eles cruzam um caminho um do outro. Mas na hora da respiração, a epiglote, que é essa estrutura aqui, a cartilaginosa, ela se contrai e fecha a região da glote, né? Que é essa região dessa abertura aqui da faringe, tá? Essa região aqui, dessa abertura da faringe aqui. Então, ela vai fechar para que o alimento não entre aqui. E o palato mole também vai subir, fechando a nasofaringe para que o alimento não passe para cima também, né? Às vezes acontece, né? A gente ficar falando aí, às vezes um alimentozinho sobe, né, para a cavidade nasal, aquele carocinho de arroz que sai pelo nariz, né? Quando você está comendo e falando. Ou pior, né? Pessoal, Oi. já teve uma situação na minha família que um dos meus primos, um feijão, ele achou que tinha passado direto, mas na verdade ele ficou enganchado, só foi descobrir depois de 15 dias. Aí apodreceu o feijão, né? Apodreceu dentro do nariz, né? Foi, teve que operar. É. Ficou preso entre as conchas nasais. Acontece, né? Ele deve ter sentido o nariz entupido, mas não sabia o que era, né? Exatamente, tava sentindo como se respirasse só de um lado. Aí quando era de noite ele ficava ofegante. Aí levaram ele no hospital e quando chegou lá era o feijão. Olha aí. Eu tive o mesmo problema quando era criança, né? Um feijão ficou preso nas narinas. Quando era criança mesmo, bem pequeno. Eu nem me lembro disso, minha mãe que me conta, né? Mas aí eu não precisei operar, porque foi um belo dia, ela brincando comigo, ela passou uma pena de galinha no meu nariz, eu espirrei e o feijão saiu, né? Graças a Deus não precisei fazer cirurgia. Né? Acontece também. Pessoal, a outra estrutura que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, deixa eu apagar. Vocês entenderam essa parte aqui, né? Quando circula o ar, quando circula o alimento, né? Quando ele vai pelo caminho errado, ele sobe para as narinas, ou então ele pode descer, e em vez de ir para o esôfago, ele ir para a traqueia e dar o engasgamento, né? E aí que é mais complicado, né? Esse alimento descer para as vias respiratórias, que você fica mesmo asfixiado e ele pode até obstruir, né? Tá? Deixa eu apagar aqui. Outra estrutura que a gente vai encontrar aqui é aqui na região que é o osteofaríngeo da tuba auditiva, que é esse buraquinho aqui. Ó. Ao redor dele tem uma prega, que é essa prega aqui, que fica na lateral da faringe, né? Que é chamado de torus tubário. Tá? O torus tubário, ele circunda, ele é uma prega, e no meio dessa prega tem esse ósteozinho. E o torus tubário, às vezes, ele abre
e fecha, né? Para quê? Para o ar circular. Para que é que serve esse ósteo faríngeo? Ele comunica a faringe com o ouvido médio. E é por isso que às vezes você prende a respiração, o ar vai para dentro do ouvido, né? Ou então, quando você pega uma gripe forte, a secreção entra dentro do ouvido, né, através do tórax tubário. Ele é uma forma de regular a pressão interna do tímpano, do ar que tem dentro do ouvido médio. Às vezes a gente sai de uma região litorânea e vai para a serra. Não sei se já aconteceu, vai de carro, por exemplo, ali para Guaramiranga, no meio do caminho você sente o ouvido meio entupido, aí você boceja, de repente desentope, né? Porque o ar regula a pressão interna com a externa. A mesma coisa quando você pega um avião, né? Quem já voou de avião sabe que na hora da subida o ouvido começa a ficar entupido e aí você boceja ou prende a respiração, o ar regula, né? Na mesma forma, quando você desce, ocorre a mesma coisa. Também ocorre essa mesma coisa quando você está fazendo mergulho, né? Só que o mergulho é bem mais grave porque a pressão dentro da água é muito maior, né? Pode causar problemas pulmonares, né? A pressão, o equilíbrio dessa pressão debaixo d'água. Bom, gente, agora vamos falar um pouco dos seios da face. Deixa eu só olhar aqui que horas. Vou fazer já a chamada aqui. Eu acho que já a gente faz a chamada. Quando eu terminar os seios da face, a gente faz a chamada. Eu tiro uns 2 minutinhos para tomar uma água e a gente continua, para não perder muito tempo. Os seios da face são cavidades... Professor? Oi, tá ouvindo? Sim. As amígdalas, elas funcionam como um filtro também para o ar ou não? Porque eu ouvi dizer que elas acontece a dor de garganta, a inflamação de garganta, porque ela filtra algumas impurezas, aí acontece essa inflamação, mas eles filtram o ar ou é o que seria que essas amígdalas filtram? Não, as amígdalas, elas ficam aqui na lateral da faringe, né? Da orofaringe. Ela não tem nada a ver com a filtragem, não. Ela se contamina muito porque ela é o caminho entre as vias aéreas superiores, né, e a cavidade oral também. Ela fica na orofaringe, né, na parte lá de trás, né, e ela acaba inflamando por causa de infecções, né. Ela fica logo abaixo aí do tórax tubário, né, que são as tonsilas, né, tonsilas faríngeas, né, tá? Tem uma tonsila atrás da língua, né, que é a tonsila lingual. Tem a tonsila palatina, né, que fica ali nas pregas entre o palato, né, e tem as tonsilas faríngeas, que a gente conhece ela como amígdalas, né. Mas a amígdala é um nome que é usado, mas não é um nome oficial, né. O nome mesmo são tonsilas, tá. A amígdala mesmo, o órgão amígdala, ela fica no cérebro, tá? E tem a ver com o sistema límbico. Tá? Quando a gente estiver falando aí de sistema nervoso, a gente conversa aí um pouco sobre a amígdala. Que, na verdade, se escreve amígdala, né? Tá? Então, vamos voltar aqui os seios da face, né? Os seios da face, gente, são câmaras de ar que ficam dentro dos ossos da face, sobretudo dentro do osso frontal, que é o seio frontal, no seio etimoidal, que fica nos seios, que fica nas cavidades do osso etimoide, né, nas células etimoidais, na lateral das conchas nasais, o seio maxilar, que fica dentro da maxila, e o seio esfenoidal, que fica dentro do osso esfenoide, né, na base, por baixo da cela turca, né. Esses seios, né, como a gente já falou na aula de ossos, eles estão aí para deixar a face mais leve, né, o rosto mais leve, a cabeça mais leve, tá.
E esses seios, eles têm comunicação, não é que eles façam parte diretamente do aparelho respiratório, mas eles têm comunicação com o aparelho respiratório. Tem uma rede de canais que comunicam esses seios com as vias respiratórias superiores, né? Esses canais, esses órteos, né? Eles comunicam esses seios com as vias aéreas. E aí, o que acontece? O ar tanto entra como sai por esses seios, né? E esses seios, eles são revestidos de mucosa, e essa mucosa, ela produz um líquido, e esse líquido é escoado para dentro do nariz. Então, às vezes acontece, né, desses orifícios obstruírem e acumular líquido dentro desses seios. Também pode ocorrer de, durante um processo gripal, o líquido acumulado dentro das narinas, da secreção nasal, ele cair dentro desses seios, né, e se acumular lá dentro. Normalmente, quando esse líquido entra, após passar o estado gripal, esse líquido acaba saindo, né? É escoado para dentro das narinas de volta. Mas, vez por outra, esses canais se obstruem e impede que o líquido saia. E o líquido fica retido dentro desses seios da face. E esse líquido retido lá dentro, esse líquido acaba apodrecendo. E ao apodrecer, esse líquido inflama a mucosa dos seios, causando uma doença chamada de sinusite, né? Aqui no raio-x, eu já mostrei nas aulas de sistema esquelético, né? Nós temos aqui esses seios, né, na face, a gente visualiza eles aqui na face, aqui no seio maxilar, tá? Os seios etimoidais aqui, tá? E o seio frontal aqui em cima, né? Que fica dentro do osso frontal. Aqui não dá para ver todo porque a imagem não pega todo, né? Tá? Então, esses seios vão estar comunicados aqui com a face, né? A gente vê eles facilmente aí nas radiografias em AP, né? De face, AP oblíqua também, né? Que é um posicionamento anatômico bem mais eficiente para se ver seios da face, principalmente os maxilares e o frontal, né? Dá para ver ele bem direitinho, né? Tá? Então, quando se quer observar melhor, se faz alguns raio-x oblíquos. Também são facilmente visualizáveis aí nas tomografias. No caso, esse aqui, nós vamos encontrar aqui, deixa eu botar numa cor aqui a estrutura óssea. Isso aqui seria a lâmina crivosa do osso etimoide aqui em cima, com a crista galha aqui no meio. A lâmina perpendicular do etimoide aqui, tá? Para as laterais aqui, a face lateral do etimoide, que fica dentro da órbita. E aqui, a formação da concha nasal inferior e da concha nasal superior, pelo osso etimoide, né? E aqui, entre elas, né, as conchas nasais superior e a parede lateral, nós vamos encontrar aqui no meio delas os seios etimoidais. Os seios etimoidais, eles têm umas divisões, umas trabéculas, né, que são chamadas de células etimoidais. Pode ser uma célula só, pode ter duas células, como é esse caso aqui. Pode ter três células, né, também. Esse outro lado aqui tem 3 células. Pode haver pontos que você visualize 2, pontos que você visualize 3. Depende dessa trabeculação, ela é variável. Tá? São chamados seios paranasais, né? São seios etimoidais. Deixa eu botar aqui de outra cor. E aqui nós temos o osso maxila, né? É a maxila aqui. Isso aqui tudo faz parte da maxila, inclusive esse assoalho aqui, a parede lateral da cavidade nasal, né, tudo faz parte da maxila. Né? São 2 maxilas, uma direita e uma esquerda.
E dentro dessa maxila, nós vamos encontrar outro seio, que é o seio maxilar. Aqui. Nessa tomografia aqui, a gente vê toda a cavidade, né? Isso é uma imagem coronal, né, professor? A imagem coronal, exatamente. Aqui o outro seio maxilar, né? São pares, né? Dos dois lados. Tá? Eu não coloquei de verde aqui a concha nasal inferior, porque como vocês já sabem, eu já falei para vocês, a concha nasal inferior, ela é um osso isolado, né? É um osso isolado, tá? Que se articula aqui em cima com a maxila, né? Tá? Ela se articula aqui em cima com a maxila. Ela não faz parte do etimoide, né? Aqui embaixo a gente encontra outro osso, que é o vômer, né? Terminando de formar aqui o septo nasal, né? É outro osso. É comum também aqui no septo nasal a gente ver alguns desvios mais acentuados ou menos acentuados, que são os desvios de septo. Também costumamos encontrar algumas dilatações dessas mucosas, né? O osso aqui, que eu desenhei aqui para vocês, deixa eu botar noutra cor. O osso aqui, por exemplo, da concha nasal superior, essa parte amarela que eu desenhei. Em cima dele, eu vou encontrar a mucosa, né? E essa mucosa que reveste o osso, às vezes, por exemplo, em processo de rinite, né, alergias, ela incha e ao inchar ele obstrui a passagem. É por isso que a gente fica com o nariz entupido. Essa passagem aqui, que é a escura, né, aqui do lado, tá? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui de vermelho, né? Essa passagemzinha aqui, ó, é onde o ar circula, né? Ele é aquecido e filtrado aqui, tá? É onde ele vai circular. Quando a gente está com uma rinite, com um quadro gripal, essa mucosa incha, né? E aí fecha, né? E causando o entupimento do nariz, a obstrução nasal, tá? E aí existe aqueles casos crônicos, onde essa obstrução, ela ocorre já cronicamente nas conchas nasais, obstruindo, às vezes a pessoa fica com um lado obstruído, ou então um desvio de septo acentuado, e a pessoa tem que fazer uma cirurgia de correção do septo, ou então a cirurgia que é chamada de adenoide, né, que é a cirurgia aí das conchas nasais. Tá? Aqui, gente, ó, é um seio da face, semelhante àquele lá que vocês viram, né? Só que nesse seio da face aqui, o correto, ele tá todo pretinho assim, que é o ar, né? Aqui é o canal, né, que comunica. Nesse lado aqui, vocês podem ver que esse seio tá completamente congesto, né, de líquido. O certo, ele tá pretinho assim, só que aqui, ó, ele tem líquido nessa parte aqui, né? Esse aqui tem menos líquido e esse aqui tá totalmente congesto de líquido, né? Isso aqui uma sinusite do seio maxilar. Você pode ter uma sinusite, por exemplo, aqui do seio etimoidal, como são essas aqui. São sinusites do seio etimoidal, né? Eu acho que aqui, além de uma sinusite, tem um cisto bem aqui, né? Tá? Bom, gente, eu vou dar uma pausa aqui para a gente entrar aqui na parte da laringe, traqueia. Eu vou fazer as aí inferiores, nós vamos ter a região da laringe, que é onde o ar passa, né, entra pela glote, e se encaminha para a traqueia, né? E a laringe, ela é formada por um conjunto de cartilagens presas ao ocioide, né? Que é aquele osso que vocês sabem que fica no pescoço, a qual a gente falou que tem os músculos infraioides e supraioides que se articulam nele, né? Então, também preso no ocioide, nós vamos ter uma membrana chamada membrana tireoide, né? Porque ela prende a cartilagem tireoide, não confundam cartilagem tireoide com tireoide,
A cartilagem tireoide é a cartilagem principal da laringe. A laringe ela é composta pelas cartilagens tireoide, cartilagem cricóide e cartilagem aritenoide. São as três principais cartilagens da laringe. Também tem a cartilagem que forma a epiglote, né? Então, nós vamos ter essa cartilagem aí de cima, que é a maior, que é a cartilagem tireoide, a cartilagem cricóide e a cartilagem aritenoide, que fica lá atrás. A cartilagem tireoide, ela vai ficar presa ao ocioide por essa membrana tireoide, né? E aqui embaixo nós vamos ter o ligamento cricotireoide e os músculos cricotireoides, que vão ligar a cartilagem cricóide com a tireoide. E depois das cartilagens da laringe, nós vamos encontrar aqui as cartilagens, os anéis cartilaginosos que formam a traqueia. A traqueia é como se fosse um tubo, né, que passa ar dentro, um tubo sanfonado, né, que são os anéis da traqueia, né. E aí, a cartilagem tireoide, ela recebe esse nome porque logo abaixo dela a gente encontra essa glândula aqui que fica no pescoço, que é a glândula tireoide, né, que é uma das glândulas que controla o nosso metabolismo, né, produz aí os hormônios T3 e T4. Atrás dela temos as glândulas paratireoides, né, que ficam inseridas na tireoide, né. São órgãos do sistema endócrino. A tireoide produz o T3 e o T4 e as paratireoides produzem o paratormônio, né, que são hormônios aí que controlam o cálcio no nosso corpo. Então, a tireoide é um órgão que fica preso sobre a traqueia e uma determinada porção dela, são os polos superiores dela, fica em cima da cartilagem tireoide, né? A laringe, né, a gente vai encontrar essa cartilagem aqui maior, que é a cartilagem tireoide. Aqui numa visão anterior e numa visão posterior, nós vamos encontrar aqui a cartilagem tireoide e, por lado dela, a cartilagem epiglótea, né, que é a cartilagem que forma a epiglote, presas à cartilagem tireoide. Embaixo nós temos a cartilagem tireoide, que é tipo um anel, né, que dá uma volta. E por dentro, nós vamos ter a cartilagem aritenoide, né, que é essa cartilagemzinha aqui, que se prende à cartilagem cricóide e em cima dela ficam as pregas vocais. Tá? Então, gente, olhando assim uma laringe cortada ao meio, né, nós vamos ver aí na parte inicial da laringe, o vestíbulo da laringe, que é a região onde passa a glote, né? E logo abaixo dela nós vamos ter duas pregas que formam o vestíbulo, né? O vestíbulo da laringe. A prega superior, que é a prega vocal, né? Que é a corda vocal verdadeira, e a prega inferior, né? Que é a chamada prega vocal falsa, né? Desculpa, gente, troquei a posição. A prega vocal verdadeira, né, que é a inferior, e a falsa, que é a de cima, né. A verdadeira, uma das características da verdadeira é que ela tanto é presa à cartilagem cricóide e aritenoide, como ela também tem um músculo aqui, que é o músculo vocal, tá? Esse músculo vocal é o músculo que contrai, junto com o músculo cricoaritenoide, a prega vocal, fazendo a regulação da voz, né? E essa prega de cima é uma prega apenas de mucosa, né, que fica por cima. Ela não tem função, ela nem contrai, né? Ela não tem função de contração, nem modular a voz, não, tá? Então, essas pregas vocais, elas ficam dentro da laringe, entre a cartilagem tireoide, né, as cartilagens cricóide e aritenoide, né, e os músculos cricoaritenoide, né, e o músculo da prega vocal, né, eles que fazem
movimentação da prega vocal entonando a voz, né? Então, nós vamos ter aqui a cartilagem cricoide, a cartilagem tireoide, a aritenoide fica mais profundo, e embaixo delas já é traqueia, né? E a traqueia ela é formada de vários anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos, eles têm um músculo entre eles que contrai, na parte posterior, contrai ou dilatam, né? Formando a dilatação e a contração da traqueia, tanto na traqueia como nos brônquios, tá? Que é a bronquiodilatação, né? Agora vamos para as vias aéreas inferiores, né, propriamente dita. As vias aéreas inferiores são formadas aí pela traqueia, que é formada por vários anéis, né, de cartilagem. A traqueia, ela se divide, né, formando os dois brônquios, os brônquios pulmonares, né? Lembrando que o brônquio pulmonar esquerdo ele é mais longo, o direito ele é mais curto. Vocês podem ver isso aí nas imagens, né? Tá? Professor, Oi. por que a traqueia tem a articulação do lado? Esses anéis? Sim, nesses anéis. É um osso? Não, elas são vários anéis de cartilagem, não tem osso, não. Entendi. Então, esses anéis é para que ela não se feche, né, na hora da inspiração, que ela se mantenha aberta, rígida, né? Por isso que tem esses anéis cartilaginosos, ela não poderia ser um tubo mole, porque na hora que você inspirasse, ela podia fechar, né? Foi esse Então, para que pensamento ela que eu não tive. Achei feche, que ele era tem esses mole, anéis. por isso que teria isso, mas ele não é mole. Não é mole, ele é rígido, tá? E ela não é inteira, né? Ela é sanfonada, ela tem vários anéis, justamente para facilitar a mobilidade, né? Senão, quando você fosse mexer o pescoço, ela ia fechar, né? Se dobrasse o pescoço para baixo, ela ia dobrar também. Então, esses anéis facilitam com que ela não dobre, né? É tipo se você pegar uma mangueira não sanfonada, e você dobrar ela, ela vai fechar no meio, né? Ela vai se dobrar e na dobra ela fecha, não deixa passar o ar. Se você pegar a mangueira d'água, né, e ela estiver jorrando água, você dobrar a ponta, ela para de jorrar água, né? Porque ela fecha, né, o meio dela. Já se você tiver uma mangueira sanfonada, tipo aqueles eletrodutos, se você dobrar ele, ele não fecha o centro, né? Porque ele é sanfonado. É mais ou menos para isso que serve aí esses anéis da traqueia, né? Porque quando chega aqui no pescoço, a gente movimenta para um lado para outro, flexiona, extensão, né? E aí ela não fecha, tá? É um dos motivos, né? Outro motivo é manter ela aberta sempre, né? Tá? Para continuar, para manter a passagem do ar. Então, as vias aéreas superiores as inferiores são a traqueia, e a traqueia, ela se bifurca aqui nessa região, forma um triângulo aqui, ó, na bifurcação dela, e esse triângulo aqui é chamado de cartilagem carina, ou simplesmente carina. Região da carina, né? Da carina é a cartilagem da divisão entre a traqueia para formar os brônquios direito e esquerdo, tá? E esses brônquios, eles vão também se dividir em brônquios lobares, né, que são os brônquios que vão para os lobos. No caso do pulmão direito, tem 3 lobos, né? Então, vai ter 3 brônquios lobares. O brônquio lobar médio, o brônquio lobar inferior e o brônquio lobar superior. No caso do pulmão esquerdo, nós só vamos ter o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. Dos brônquios lobares, nós vamos ter os brônquios segmentares, que são os brônquios que vão se formar após os lobares, né, que são os segmentos do pulmão. Tá? Vão para regiões diferentes do pulmão. E após esses segmentos, nós temos a formação dos bronquíolos, que são aqueles brônquios mais fininhos, né?
E dos bronquíolos, eles vão se dividindo, dividindo e afinando de tamanho até chegar na formação dos alvéolos, que são estruturas globosas na ponta dos bronquíolos. Os bronquíolos vêm se afunilando e chega na ponta, ele forma uma bolha. E essa bolha, essa bolinha, né, é chamada de alvéolo. Ao redor do alvéolo, os capilares dos vasos vão vascularizar, né, para fazer a troca gasosa, e o sangue vai voltar pelas vênulas, né, dos capilares. O sangue vai voltar, né? Certo? Ele vem pelas artérias e volta pelas veias, né, por esses capilares. E ao redor aí do alvéolo, ele troca os gases e o sangue volta venoso, né? Aqui, gente, é um vídeo mostrando aí a inspiração e a expiração. Quem faz o pulmão se expandir e se contrair é a contração do diafragma e dos músculos intercostais, né, os levantadores das costelas, né, que expande e contrai a caixa torácica. Obviamente, aí, esse pulmão está sendo ventilado artificialmente, né, pelos ventiladores respiratórios, né, está entubado. Por isso que ele está subindo e descendo aí. Não é por conta do diafragma, porque a caixa torácica está aberta, e estando aberta, não tem como o diafragma contrair e expandir o pulmão. Mas o que faz o pulmão se expandir é a diferença de pressão pela contração maior aí do diafragma. Tá? Então, gente, o pulmão direito, ele possui aí 2 lobos, né? Falando aqui especificamente do pulmão. Ele tem 3 lobos, desculpa. Né? Um lobo inferior, um lobo superior e um lobo médio. Já o pulmão esquerdo, ele tem um lobo superior e um lobo inferior. Eu gostaria que vocês observassem aqui uma coisa, né? Isso aqui tem extrema importância para quando vocês chegarem na anatomia seccionada, é que essa divisão dos lóbulos, ela não é uniforme. Se você olhar aqui no pulmão esquerdo, você vai ver que essa fissura aqui, que divide o lobo superior do inferior, que é a chamada fissura oblíqua, ela não é uma fissura reta, né? Ela não divide aqui em parte superior e inferior, né? Na verdade, ela é uma fissura que fica oblíqua, por isso que ela leva esse nome, né? E aí, de repente, vamos supor que eu fizesse um corte aqui no pulmão, aqui embaixo, né? Uma secção aqui, um corte axial, nessa altura aqui. Bem aqui, eu vou encontrar uma parte do lobo inferior. E aqui do lado, uma parte do lobo superior. Se eu fizer uma secção aqui em cima, a mesma coisa. Aqui eu vou encontrar parte do lobo inferior e outra parte do lobo superior. Uma do lado da outra. Então, quando a gente fala de lobo superior e lobo inferior, às vezes a gente se confunde, assim como a gente se confunde também com a posição do coração, né? O coração ele está inclinado, rotacionado, como eu já expliquei para vocês, e o pulmão também, as fissuras dele são oblíquas, né? Também tem a fissura oblíqua aqui no pulmão direito, né? A fissura oblíqua aqui também. Professor, Só que o pulmão superior, o lobo superior, ele também tem a fissura horizontal, formando o lobo médio, né? Professor, naquele vídeo Sim. dá para ver direitinho isso aí? Dá para diferenciar alguma coisa no vídeo? No vídeo que o senhor passou agora? Nas secções, você diz nas imagens de tomografia, ressonância? Não, naquele vídeo que o senhor acabou de passar aí, dá para ver alguma coisa assim por cima disso? Dá sim, ó. Aqui, ó, fissura oblíqua aqui do lado, ó. Aqui a fissura horizontal aparece bem aqui, ó, né, no pulmão esquerdo.
A fissura oblíqua, ela aparece bem aqui, ó, embaixo, né? E a outra mais atrás. A outra aparece bem aqui, nessa pontinha aqui, ó. Deixa eu botar a outra cor aqui, que você não está destacando, né? Aqui, ó, um lobo aqui, ó. Né? O outro lobo aqui, ó. A fissura oblíqua entre os dois, né? Aí a fissura horizontal aparece aqui, ó. E a fissura oblíqua aparece ali atrás, ó, do pulmão direito. Né? Porque está em movimento, é difícil marcar aqui, né? Tá? Ok? Então, gente, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é o formato tridimensional do pulmão. Né? O pulmão direito ele é levemente maior que o esquerdo, porque o lado esquerdo, boa parte é ocupado aí pelo coração, boa parte do espaço, e também aqui fica a impressão cardíaca, aqui, ó, tá? A impressão cardíaca, e também a impressão aórtica, né? Ó, se você olhar aqui, tem uma cavinha aqui no pulmão esquerdo, e também no direito também fica, que é do outro lado aqui, né? Que é a impressão aórtica, né? A aorta passa aqui e ela ocupa um espaçozinho no pulmão, né? E aí, gente, essa região aqui central do pulmão é chamado de hilo pulmonar. O hilo pulmonar é onde vai entrar aqui os brônquios, né? O brônquio direito e o brônquio esquerdo. Logo assim que entra, ele já se divide, né? Formando os lobares. E também vai entrar as artérias pulmonares. Deixa eu botar aqui de outra cor. As artérias pulmonares, superior e inferior, que vem da artéria pulmonar, né? Direita e esquerda. E também vai sair as veias pulmonares, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. Sendo que a incisura cardíaca só sai do esquerdo, né, professor? A incisura cardíaca só sai do esquerdo. A incisura é essa cavinha aqui na frente, ó. É aqui na frente, né? Só no esquerdo. O direito não tem. Não aparece, né? Tem essa cavidade aqui, que é a impressão cardíaca, e na frente a incisura cardíaca. Acho que naquele vídeo, ó, ele mostra um pouco da incisura cardíaca aqui, ó. Dá para ver ela bem aqui assim, ó. Tá? É porque é difícil visualizar porque ele está em movimento, né? Então, gente, mostrar de novo aí, professor, por favor, a incisura cardíaca. No vídeo? Eu sei que é difícil, mas pelo menos para tentar aqui. Deixa eu apagar aqui. É porque esse vídeo aqui, depois que ele executa, ele não dá pausa. Ele não dá pausa porque ele está em forma de GIF. Ó, você pode ver aqui, ó, essa incisurazinha aqui, ó. Aqui assim. Aqui o coração no meio, né? E essa cavidadezinha aqui que fica na borda aqui no lobo inferior, né? Essa mais escurecida, né? Pronto, exato. Tá mais escurecida. Dá para ver, dá para ver. Já aqui o lobo direito, ó, você vê que ele é reto, ó. Ele é reto. Não tem essa cavinha que tem aqui, né? Que a cavinha fica mais por baixo, né? Não dá para ver direito aí. Se você olhar aqui, ela é mais curvinha embaixo, né? Então, gente, o hilo cardíaco, né? O hilo pulmonar é essa região. O pulmão ele é revestido por uma membrana chamada pleura, né? E essa membrana ela termina aqui no hilo pulmonar. E o hilo pulmonar ele é onde vai entrar aqui os brônquios, vai entrar as artérias e sair as veias, né? Pulmonares. O hilo pulmonar nos dois lados. Tá?
Aqui é um corte aqui de um cadáver, né? E aqui, ó, o que você estava perguntando. Aqui é o lobo superior, né? Isso aqui é lobo superior. Aqui, ó, atrás, ó, é lobo inferior, certo? Isso aqui é a incisura cardíaca, certo? Lá atrás, aqui, vai ficar uma cava, né, ocupada pelo coração. O coração, ele vai estar aqui, ó, ele vai deixar uma cava aqui no pulmão, né, que é a impressão cardíaca. Né? Assim como a aorta vai descer aqui por trás e vai deixar também a impressão aórtica no pulmão. Já aqui, ó, nós vamos encontrar essa mesma fissura aqui. Ó. Aqui é o lobo, deixa eu pegar com vermelho, lobo pulmonar superior do direito. Aqui é o lobo pulmonar médio. E aqui mais atrás, ó, é o lobo pulmonar inferior, né? Porque ele fica mais para trás, não dá para ver bem aqui. Deixa eu botar aqui noutra cor. Tá de preto, né? Aqui nós temos a fissura oblíqua esquerda. Aqui nós temos a fissura oblíqua direita. E aqui a fissura horizontal, né? Que é o lobo superior, o médio e o inferior. E no esquerdo nós só temos o superior e o inferior. Né? Aqui no meio o coração, revestido pelo pericárdio, né? Você pode ver até a membranazinha do pericárdio aderida aqui ao diafragma. Aqui é outra aderência dela, external, né, ao diafragma. Não dá para ver o coração direitinho, nem as artérias, porque ele está envolvido aí pelo pericárdio. E aqui embaixo é o músculo diafragma, né? Aqui a parede costal, né, as costelas, os músculos intercostais entre as costelas, ó, aqui os músculos intercostais, né? Aqui as costelas, tá? E aqui a artéria aorta, né, saindo do ventrículo esquerdo, né, que o ventrículo aqui é o ventrículo direito, dando origem à artéria pulmonar, que vai sair para cá, ó, artéria pulmonar, aqui do ventrículo esquerdo, aqui o septo, né? E aqui atrás, ó, o ventrículo, desculpa, gente, aqui é ventrículo direito, viu? Direito. E o ventrículo esquerdo aqui, né? Que é de onde vem a artéria aorta, né? Aqui é a aorta ascendente e aqui é o arco aórtico, né? A artéria aorta, ela vai sair aqui desse ventrículo, lá por trás, né? E na frente dela sai a artéria pulmonar, né? Do ventrículo direito. As válvulazinhas da artéria pulmonar ficam aqui. E da artéria aorta fica lá de trás, né? Saindo do arco pulmonar, nós vamos ter o tronco braquicefálico, que vai dar a carótida direita e a subclávia direita. E saindo diretamente do arco aórtico, não tem um tronco braquicefálico, a carótida esquerda e a subclávia esquerda. Né? A direita e a esquerda não saem direto, elas formam o tronco braquicefálico, né? Ou artéria braquicefálica. Vamos lá. Aqui, né, imagem 3D aqui, né, de como fica aqui o pulmão com o coração, né, a circulação pulmonar, ó, saindo do ventrículo direito, está isolado aí só o ventrículo direito, né, e dele está saindo aí a artéria pulmonar, se dividindo em direita e esquerda, formando as artérias lobares, né, superior e inferior, e no lado direito superior, inferior e média, e das lobares formando as artérias segmentares, né, que são essas artérias menores, né, que vão para os segmentos do pulmão. Aqui, ó,
na base aqui da saída do ventrículo, né, a gente vê aqui as válvulas, né, que saem do ventrículo. Tá? Então, por que que os pulmões têm tamanho e formato diferente, né? Justamente porque do lado esquerdo tem um espaço ocupado aí pelo coração, né? Então, esse espaço ocupado pelo coração faz com que o pulmão ele tenha tamanho e formato diferente, né? Aqui, gente, eu coloquei para vocês, desse lado aqui, um pulmão de uma pessoa não fumante, né? E aqui de um fumante. Não sei se alguém aí fuma, né? Mas esse é um pulmão de uma pessoa que não fuma, tá? Bem rosadinho aqui. É claro que você ainda vê alguns pontinhos, né? Esses pontinhos que você encontra aqui são depósitos de carbonila, né? Que são de fumaças, poeiras, né? Que a pessoa que não fuma também acaba inspirando, ou por conviver com um fumante, ou viver numa região poluída e tal. Mas o pulmão do fumante, ele é repleto dessas manchas, né, em todo o seu parênquima, ocupando, né, diminuindo a capacidade pulmonar. E por isso que o fumante aí, ele tem baixo vigor físico, né, se cansa com facilidade, né, tá? Tem baixa capacidade pulmonar. E na hora que uma pessoa fumante tem doenças respiratórias, ela sofre bem mais, né? E tem mais riscos aí, por exemplo, quem pega Covid, né? Tá? Aqui, gente, o pulmão, ó, só para reforçar, ó, aquela fissura horizontal e a fissura oblíqua, né? O lobo superior, o médio e o inferior, né? O inferior fica mais para trás. Aqui o lobo superior, né? E aqui o lobo inferior, né? A fissura oblíqua está aqui, ó. A incisura cardíaca fica aqui, ó. A única vantagem aí do pulmão do fumante, professor, é que destaca mais, né? O inferior esquerdo. Não é bem que destaque, não, né? É porque aqui está muito claro a imagem, você não está visualizando direito, né? Aquele vídeo lá, você vê ele lá bem rosadinho, né? Destaca bem, tá? Ó, aqui, ó. Esse aqui é um pulmão de fumante, né? Você vê que tem esses depósitos de carbonila. Essa pessoa que ou fumava muito pouco, ou não fumava e morava assim numa região muito poluída, né? Ou convivia com fumante, porque ela também tem depósitos de carbonila aqui no parênquima, né? Que são essas manchas pretas, tá? Que tá cortado, né? Então, ou ela não era fumante, morava com fumante, ou numa região muito poluída, ou então convivia com fumante, né? E esse aqui era um fumante com frequência, né? Tem bastante. Mas tem coisa pior, né? Tem coisa bem pior, tá? Então, o fumo e o cigarro e outras drogas aí é uma forma fácil, né, de se matar, né? Só que lentamente, tá? Quem se mata lentamente. E aí, geralmente, a morte são meio sofrida, né? E aqui, gente, para a gente concluir, como eu falei para vocês, a gente vai ter os brônquios vão se dividir em brônquios lobários, os lobários em brônquios segmentares, né? E aí eles vão afinando de tamanho, diminuindo até formar os bronquíolos. E os bronquíolos, eles vão chegar a um ponto que eles vão afinando e na ponta deles vai formar os alvéolos, né? Que são essas bolhas que vocês vão encontrar aqui na ponta dos bronquíolos. E ao redor desses alvéolos, né, vão estar concentrados os vasos sanguíneos, os capilares, né, do sistema circulatório, da pequena circulação, do sistema circulatório pulmonar, né, onde vai haver a troca gasosa. Então, na circulação pulmonar, o sangue sai lá do ventrículo direito,
através do tronco pulmonar, pelas artérias pulmonares, divide para a direita e para a esquerda, chegando nas artérias menores, né? Levando o sangue rico em CO2. Chegando nos alvéolos, vão para os capilares, e lá ocorre a hematose, que é a troca gasosa do CO2 por O2, né? Pelo oxigênio. Desta forma, o sangue vai sair de lá oxigenado, e ele vai deixar de ser chamado de sangue venoso, para ser chamado de sangue arterial, e vai voltar pelas veias pulmonares, né, caindo no átrio esquerdo. Lembrando que o nome artéria é porque sai do coração, e veia que chega do coração, não tem nada a ver com sangue arterial e venoso, não. Tá? Então, gente, aí os alvéolos, né, eles têm essa característica, né, de bolha, e ao redor dos alvéolos nós vamos ver aqui uma rede de capilares, né? São artérias e veias bem fininhas. As artérias pulmonares chegam, ricas em sangue venoso, e são oxigenados aí nos alvéolos, né? Aqui é um corte histológico, né, dos alvéolos, que a gente vê aí, essas trabéculazinhas, né, onde ocorrem as trocas gasosas, tá? E a parede do alvéolo é mais ou menos assim, né? Ela é formada por uma única célula, né, que é a célula alveolar, que são essas células aqui, né? Certo? E essa parede, ao redor dela, a gente vai encontrar os capilares. A gente sabe que a espessura do capilar é a espessura de uma única célula também. Tanto o alvéolo tem espessura de uma única célula, como os capilares também de uma única célula. E através dessa membrana aqui, entre um e outro, né, ocorre a troca gasosa. O O2 sai daqui e entra, e o CO2 volta, né? O CO2. Tá? E ele sai por diferença de concentração. O O2 está mais concentrado dentro do alvéolo e menos concentrado menos concentrado no sangue. E o CO2 o contrário. E aí eles migram do canto mais concentrado para o menos concentrado. E aí ocorre uma nova expiração, renovando esse ar e fazendo mais troca, né? Até que o sangue fique oxigenado. E aí nós temos aí um alvéolo, né? Os alvéolos aí repletos de capilares, né? E os capilares chegam aí com sangue venoso, né? Ocorre a troca gasosa e volta como sangue arterial para as veias pulmonares, né? Volta como sangue arterial. E aí volta para o coração, né? Tá? Esse aqui vem do coração, né? E a outra volta para o coração. Ok? Aqui é um experimento aqui com um ratinho, né? Para ver aqui a expansão, né? Do pulmão, né? Ele se expande, ó, você vê aí a capacidade de expansão do pulmão, né? É feita artificialmente, né? O pulmão, naturalmente, ele é rosadinho, obviamente o rato não fuma, né? Então, ele é bem rosadinho aí, né? Esse órgão de baixo aqui é o fígado, né? É por isso que ele é escuro, tá? Então, gente, finalizamos aí o aparelho respiratório, né? Tá? Finalizamos aí o aparelho respiratório, estou mandando já esse slide aí para vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? E na próxima aula aí a gente começa aparelho digestório e a gente marca depois aí a nossa outra aula. Eu vou ver com o Leninho, ver se o calendário termina mesmo na quarta-feira. Para mim tinha mais uma aula, para a gente ir até geniturinário, e a gente faria aula extra para fazer a aula de sistema nervoso, tá? Professor. Caso a gente não tenha, a gente marca 2 aulas extra aí, uma para sistema nervoso, uma mais breve, provavelmente nessa sexta-feira. Na quarta-feira a gente confirma.
mas se for nessa sexta-feira, eu já disse para vocês que eu não posso ir até 9h30, né? Acho que é até umas 8h30, que eu já tenho compromisso após esse horário, tá bom? Então, gente, até quarta-feira. Caso tenham dúvidas, podem perguntar agora, ou então a gente tira aí na quarta-feira, tá bom? Um abraço aí para todos e boa noite. Boa noite, professor.